Eu vou convidar você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no texto que nos fala sobre a ceia do Senhor, que se encontra na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. E nós estaremos lendo a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Que Deus abençoe a sua palavra em nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, fala aos nossos entendimentos e corações e ministra na nossa vida de tal maneira que possamos ter ouvidos para ouvir ao Senhor e um coração disposto, inclinado totalmente para o Senhor, a fim de praticarmos, de vivermos a Tua palavra plenamente. Por quê? Porque Te amamos. E neste amor nós queremos, ó Pai, obedecer-te. Nós queremos obedecer plenamente a Tua vontade. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Esse texto áureo, texto magnífico que nos fala sobre a ceia do Senhor, e um dos textos que nós devemos ter de cor, conhecer, mas não só conhecê-lo, não só memorizá-lo ou mesmo decorá-lo, nós precisamos viver esse texto. E viver não tão somente para o momento da celebração da ceia, mas na prática que nos conduz a participarmos de forma digna da ceia do Senhor. Entre outras coisas que esse texto nos fala daquela autoanálise, que é uma prática muito boa, aconselhada por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que nós nos julgássemos a nós mesmos. A autoanálise é algo maravilhoso, desde que seja feito com honestidade.
desde que não nos enganemos a nós próprios. Por isso, para a prática da autoanálise, do julgar-se a si mesmo, a palavra do Senhor também nos diz que nós devemos olhar e nos ver no espelho. Meus irmãos, uma das coisas que nós necessitamos é contemplar o reflexo. E contemplando o reflexo, não apenas o ato de refletir, o ato de contemplar o reflexo, mas o ato de refletir a partir do que eu vejo, de pensar, de nos julgar. E nós precisamos desta honestidade. Eu gostaria de pedir a todos nós, como o apóstolo Paulo pediu, como Deus nos pede através das Escrituras, sejamos honestos. Porque se você se examina, mas sem honestidade, sem uma real, uma verdadeira análise, um juízo verdadeiro, você poderá simplesmente, pelo auto-engano, permanecer no erro. Porque você não enxergará o erro. Como nos vemos? Como nos enxergamos? Como nos analisamos? De maneira que eu preciso, obviamente, de ajuda para que eu possa ter um entendimento correto, e veja, estou falando em primeiro um entendimento correto a meu próprio respeito, para então passar o entendimento correto a respeito de outras pessoas, para poder viver o que a Bíblia diz que é essencial para a ceia, o discernir o corpo. Sabe, a palavra discernir é uma palavra tão interessante, que é, em primeiro lugar, ver com clareza, entender perfeitamente, mas discernir não é apenas eu ver, eu compreender, discernir também é eu diferenciar. Todo discernimento implica na capacidade de diferenciação, onde eu não apenas reconheço o que é o corpo de Cristo, mas eu discerno o corpo de Cristo. Isso implica em dizer, eu sei o que é o corpo e eu também sei o que não é o corpo. Amém? Muitas pessoas se esquecem que discernir é isto. Discernir é esse olhar com sabedoria, que reconhece o que é o corpo de Cristo e reconhece o que não é o corpo de Cristo. E para você reconhecer, para você fazer um reconhecimento de um corpo. Ora, muitos de nós já vimos estes filmes policiais e que as pessoas são chamadas a reconhecer o corpo. E isso, de fato, acontece na vida quando uma pessoa é necessária ser identificada, encontrar a identidade, dizer quem, de fato, aquela pessoa é. Sim, é este, não é este. Você conhece e você pode ser testemunha da identidade real do corpo de Cristo. E não estou falando do corpo morto, estou falando do corpo vivo de Jesus Cristo. Somos, de fato, aqueles que podem dizer, esse é o corpo. E que podem também, com toda a autoridade, falar, eu conheço o corpo, este não é o corpo. Isto é corpo, isto não é corpo. Isso é discernimento. E eu preciso de discernimento. Quando a Bíblia fala de discernimento, por exemplo, de espíritos, que é dom do Espírito Santo, está falando em diferenciar, em reconhecer espíritos.
saber de que espírito somos. Lembre-se do que Jesus disse a João e Tiago: vós não sabeis de que espírito sois. Nós precisamos reconhecer de que espírito somos e nos alinhar espiritualmente com o Espírito do Senhor, tendo em nós o mesmo caráter, tendo em nós o mesmo sentimento, tendo em nós o mesmo Espírito. Lembremos-nos do que a Bíblia diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a grande característica desse sentimento que houve em Cristo Jesus é que foi obediente, e obediente até a morte. Por quê? Por um sentimento conhecido por humildade, que a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de homem, e sendo fiel, foi obediente e obediente até a morte, morte de cruz. E nós precisamos ter este sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pessoas obedecem por sentimentos diversos. Umas obedecem por interesse, outras obedecem por medo. Mas os mais honrados obedecem por amor. Os mais honrados obedecem porque amam. Jesus disse: se vocês me amam, vocês farão os meus mandamentos, vocês me obedecerão. Jesus não quer que você o obedeça por medo. Jesus também não quer que você o obedeça por interesse. Jesus deseja que nós todos obedeçamos por amor. Aquele que me ama faz o que eu digo. E faz o que o Senhor diz, por quê? Porque justamente o ama. Quantos hoje na igreja estão obedecendo, mas obedecendo por medo? Medo de condenação eterna, medo de um Deus irado e terrível que pode te castigar. Há pessoas que apresentam a Deus de uma forma tão equivocada que o Deus que eles apresentam parece mais o diabo que eu conheço. E Deus é amor. E nós temos que obedecer ao Senhor, não por medo de um juízo, e um juízo, ainda que um juízo eterno que é, mas diz: temei ao Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas esse temor não é o pavor, esse temor não é o phobos, esse temor é o temor reverencial, é um temor de estremecimento que há em nós diante do sagrado. Essa eu acho que é a melhor definição, diante do sagrado. Porque nós sabemos quem somos, nós sabemos que somos pecadores. Quantos, quando viram e enxergaram uma faceta da glória de Deus, caíram como mortos, dizendo: ai de mim, porque sou pecador. Quando nós reconhecemos quão sagrado, quão santo é o Senhor, porque acima de tudo, Deus é santo. Lembre-se da visão de Isaías, e que se repete, de certa maneira, em João, no Apocalipse, que vê o trono do Senhor, os anjos ao redor, e os anjos falando: santo, santo, santo é o Senhor. Parece que séculos e séculos se passaram, e eles não terminavam de declarar a santidade do Senhor. Por quê? Porque o Senhor é plenamente santo. Sua justiça é santa, seu amor é santo, sua pessoa é santa. E é nisso que nós, diante
da grandeza, da sua santidade, temos temor, temos o estremecimento dentro de nós, não apenas temor, mas um tremor, trememos diante dele, mas não de pavor, não é uma fobia, o pavor nos afasta, o estremecimento te faz render-se, é diferente, entregar-se. E então nós precisamos da prática sincera do autoexame. Eu não quero me enganar, e para isso eu tenho que ter a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo a poder me revelar, a poder me mostrar. Então eu me vejo. E por que é importante me ver? E diz que eu o conheço hoje como por espelho, obscuramente. Então conhecerei como também sou conhecido. Mas hoje, por quê? Porque eu sou transformado e você é transformado. Nós somos transformados pela ação do Espírito Santo de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Somos transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Cada vez que um traço da pessoa de Jesus Cristo é marcada em mim, é uma vitória. Cada vez que um traço da pessoa de Cristo é marcado em mim, isso é fé. É um passo de fé, é uma realização de fé, que traz à existência algo que não existia. Esse traço de Jesus em mim me torna mais semelhante. E cada vez que esse traço de Jesus é marcado em mim, isto é glória. É uma glória. Eu alcanço uma glória, a glória de ser cada vez mais a imagem e semelhança dele. E quando eu olho e tenho como meu referencial, a própria pessoa de Cristo, e o que eu enxergo em mim, nesta autoanálise de Jesus, eu me alegro. E o que eu enxergo em mim, que não é semelhante a Jesus Cristo, eu confesso. Eu peço perdão, a fim de eu mesmo ser aperfeiçoado. Isto é este autoexame, essa autorreflexão, esse autojuízo. Eu me comparo, eu busco ver em mim, na minha própria pessoa, o quão semelhante ou o quão diferente eu estou dele. E peço perdão pelas diferenças e me alegro nas semelhanças. Então eu necessito deste referencial de Jesus Cristo. Quando eu leio as Escrituras, eu estou contemplando também o Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o Verbo, o Senhor é a palavra. Eu preciso disto. E em tudo isso eu estou me entregando, em tudo isso eu estou me devotando ao Senhor. E aqui nós percebemos uma prática constante de oração. Nós necessitamos ter uma oração. E agora eu falarei algo que no passado, na igreja, era tão comum. Eu cresci com isso. Eu vi todos os meu avô, minha avó, meus pais. Como eu me recordo de meus pais deitados em sua cama, lendo as Escrituras. Era tão interessante porque meu pai e minha mãe tinham a mania de ler responsivamente. Então,
Meu pai lia um versículo, minha mãe lia outro versículo, meu pai lia um versículo, minha mãe lia outro versículo, e eles iam assim. Logo depois havia as orações que eles faziam. Isso era a vida comum da casa. Meu avô e minha avó tinham o costume também de fazer isso, mas eles faziam sentados à mesa. Eles faziam sentados à mesa, sempre a experiência de um café da manhã na casa de meu avô, que era um reverendo Laudelino, com a minha avó, a vovó Elce. Quando nós chegávamos lá, era tão interessante. Sentávamos todos à mesa, e então era distribuído um versículo para cada um. Todos recebiam na caixinha de promessas o versículo, e lá estávamos tirando, e cada um lia um versículo, e meu avô perguntava: e o que você achou desse versículo, o que você entende por esse versículo? E depois, como meu avô abria um livro, um caderno, na realidade, que de tão grande, mas parecia um livro, que era o caderno de oração. E ele começava a orar, e começava a distribuir oração, e todos tínhamos que orar. Isso era o hábito normal, mas existia o devocional individual. E, meus irmãos, a igreja perdeu isso. Falo isso com tristeza. A prática diária de um devocional. O devocional da família, o culto no lar. Mas a igreja perdeu o hábito de diariamente o indivíduo se devotar ao Senhor, orando. A primeira coisa que nós temos que saber, biblicamente, sobre um costume devocional, é que você tem que escolher um tempo. Um tempo que será esse tempo precioso. Há muitas pessoas que têm muitas atividades, que têm muito trabalho, muitas coisas, e escolher um tempo, às vezes, é complicado na vida moderna. Meu avô era um homem que tinha muitas atribuições, muitos trabalhos. Então, ele escolheu um tempo bem interessante, de 3 às 5 da manhã. Meu avô diariamente se levantava e ajoelhava-se do lado da sua cama, e dali não saía até ter orado tudo que deveria orar e ler as Sagradas Escrituras. Ele orava e lia de joelhos. E quantas vezes eu me lembro, porque meu avô morou um período conosco, de eu me levantar cedo, porque ia longe para o colégio, e tinha que me levantar muito cedo, e eu via meu avô de joelhos. É outro hábito que a igreja tem perdido. E meus amados, ajoelhar-se diante de Deus é melhor do que estar erguido diante dos homens. Que é uma das posturas mais dignas, se não a mais honrada, que eu e você podemos assumir, ajoelharmos diante do Todo-Poderoso. Ele merece tudo isto, e nós devemos fazer tudo isto com amor, com carinho para Ele. A segunda coisa que nós devemos saber numa devocional é que devemos escolher um lugar. Um lugar aonde seja o teu aposento. Entra no teu aposento. Fecha a tua porta atrás de si. E o seu Deus, aliás, o seu Pai, que te ouve em secreto, te responderá. Sabe, é interessante esse texto, porque esse texto abre uma coisa tão maravilhosa, porque a ideia é que Deus te ouve sempre em secreto.
mas Ele te responde publicamente. Amém? Deus te ouve em secreto. Você tem que derramar o seu coração, você tem que falar coisas que só Deus pode ouvir. Você tem que confessar pecados que só Ele pode ouvir. O problema é que quando nós confessamos certos tipos de pecados a outras pessoas, nós nos tornamos pecadores inesquecíveis para aquelas pessoas. Para não dizer que nossos pecados se tornam inesquecíveis. Nós devemos tomar um cuidado quanto a isso, devemos saber para quem confessamos todas as coisas. Eu me lembro da minha época de seminário, quando havia uma espécie de uma brincadeira que se contava no seminário, que era o seguinte, que 3 pastores ou líderes que foram pescar juntos. E eles foram pescar juntos e depois de uma comunhão disse, olha, eu necessito confessar, eu me sinto com tamanha comunhão com vocês, que eu quero confessar meus pecados. E um deles disse, sabe, eu sirvo a Deus, mas eu tenho uma inclinação terrível com bebida, e às vezes eu me escondo, eu vou no lugar e eu me embriago, eu bebo, depois eu choro, eu preciso dessa libertação. E todos ficaram ali, os 3, ali eu escutando aquela confissão tão rasgada de um deles, e o outro então disse, não, eu também quero confessar, o meu problema, eu tenho problema também com vícios, eu tenho problema, mas o meu problema pior na minha vida são os maus pensamentos. E ele começou a confessar seus pecados ali, um com o outro, dizendo e chorando todo mundo. E o terceiro disse, eu também tenho que confessar algo a vocês, o quê? Eu não consigo esconder nada do que eu ouço. Eu conto para todo mundo, eu sou um fofoqueiro, esse é o meu pecado, e todo mundo se apavorou. Cuidado para quem você está contando as coisas. Há alguém que, quando ouve, não apenas nos perdoa, não apenas entende, porque ele conhece a nossa natureza e sabe que somos pó, mas ele joga esses pecados no fundo do mar do esquecimento. Deus não apenas ouve, Deus faz o extraordinário. O onisciente, que sabe todas as coisas, esquece. Se você não acha que isso é um milagre, eu acho que isso é um milagre. Deus se esquece. Ele disse, eu vou me esquecer. Eu vou me esquecer. Então, nós precisamos de um tempo certo, de um lugar certo. De um lugar certo. Jesus tinha os seus lugares. Onde Jesus orava, o mais conhecido de todos, é o famoso Getsemane, ou Getsemane. Era um lugar de oração, um lugar costumeiro. Sabe o que eu acho interessante? Que era o lugar de Jesus orar. E como é que ninguém sabia onde Jesus estava? Porque quem já foi e viu o Getsemane, sim, é um belo jardim, está ali no Monte das Oliveiras, mas você dá para encontrar. É que é o teu aposento secreto. E, meus irmãos, quando nós buscamos a Deus, nós não só estamos no aposento, nós estamos no esconderijo. Você está, como Lutero disse, no castelo forte. Esse é o lugar que nós devemos estar e ter esta prática. Essa prática que nos levará a discernir o corpo de Cristo, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, o discernimento,
o saber o que é o corpo, ou melhor, quem é o corpo, e saber o que não é o corpo, inclusive saber quem não é o corpo, e tratarmos o corpo com dignidade, com honra. Quando Simão, o fariseu, recebe Jesus, não o recebe da forma digna que deveria receber. Não recebe. Jesus mesmo disse: eu entrei em tua casa, você não me deu azeite para a minha cabeça, você não me beijou, você não lavou os meus pés, que era a prática educada de se receber. Nós, temos que ser polidos, nós temos que ser educados. Jesus era gentil. Um homem gentil. Quando a Bíblia fala de um traço importantíssimo, do Velho Testamento ao Novo Testamento, há uma prática, que é uma das práticas, eu diria, que mais chama a atenção, que é a hospitalidade. A hospitalidade é receber uma pessoa de tal maneira que ela se sinta tão bem que seja curada. Daí vem também a ideia do hospital, aquele que é hospedado para tratar-se num hospital, um lugar que quase que hospital é hospedaria, onde os enfermos são colocados e tratados. Como você recebe? Receber em sua casa é cura, receber em sua casa é remédio. Nós precisamos ter esta característica, receber todas as pessoas, tratando todas as pessoas de uma forma que as pessoas digam: eu me sinto bem. Isso é processo de cura. Sabe que o grande pecado de Sodoma e de Gomorra não era, como a maioria pensa, a depravação sexual. Isso havia. Mas o grande pecado de Sodoma e Gomorra, segundo as Sagradas Escrituras, era não ser hospitaleira. Por aí você vê que a hospitalidade é algo que Deus leva a sério. Veio fogo dos céus, porque era uma cidade que maltratava os estrangeiros, maltratava os que chegavam nela. Lembre-se do texto, inclusive, de Gênesis. O que eles queriam era fazer mal aos que eram de fora. Era o que eles disseram: nós queremos fazer mal a esses homens, queremos maltratá-los, queremos tratá-los de uma forma rude. Então, a igreja precisa ser o contrário. Quando Jesus falou de Sodoma e Gomorra, estava falando: se essa gente não quiser vos receber, estava dentro desse sentido de receber, da hospitalidade. Nós precisamos ser hospitaleiros, nós precisamos que todos que estejam dentro desse ambiente da igreja se sintam acolhidos. A igreja deve transmitir aquele que entra pela primeira vez por suas portas um calor de um abraço amoroso. Assim deve ser a igreja. E nós devemos tratar e tratar bem e ser, como disse, seguir as regras bíblicas, da etiqueta bíblica, se eu posso chamar assim. Pastor, isso existe? Eu não tenho nem ideia se existe. Para mim existe. Existe uma maneira certa
de se receber. E eu vou dizer, existe uma maneira certa de se receber, inclusive a Cristo. E quando você recebe a Cristo, você tem que saber o seguinte: aprenda com Marta, com Maria, com Lázaro. Marta estava aflita, não era à toa, porque Jesus, quando vem, nunca vem sozinho. Ele vem com mais gente. Nós, às vezes, falamos, eu quero receber a Cristo. Tudo bem, você vai receber a Cristo. Um Pedro vem junto. Não é verdade? Eu quero receber a Cristo. Tudo bem, mas um Tomé vem junto. Sabe, um Pedro fala quando quer falar. Você conhece gente assim? E que às vezes nós falamos, Senhor, como eu vou aguentar um irmão desse? Um Pedro vem junto. Um Tomé só acredita vendo. E você está falando e o Tomé está te olhando, está dizendo, não sei não. Essa gente também vem junto. Mas o pior de tudo é que Judas vem junto. Eu se fosse, eu talvez dissesse para o Senhor, tudo bem, Senhor, olha, eu recebo todo mundo, mas Judas eu quero do lado de fora. Você tem que receber até Judas, porque ele vem junto. E é Jesus que traz. Então nós, quando recebemos ao Senhor, nós recebemos mais do que ao Senhor. Existe um pacote inteiro que vem junto. São pessoas, às vezes, nessa vida que se casam e se esquecem que não casaram apenas com uma pessoa, casaram com a família dela também. A família vem junto. E se tiver papagaio, periquito e cachorro, também vem junto. E você deve entender que quando você recebe a Cristo e recebe tudo e todos que vêm com Cristo. Alguns deles serão aos seus olhos e gente de primeira linha que você dirá, ai, que maravilha. Haverá outros que você, Senhor, só a graça de Deus. Só a graça de Deus. Para aguentar esse meu irmão. E aí Deus diz a você, ama. Olha, Jesus nos ordenou que nós amássemos e que fizéssemos bem aos nossos inimigos até. Aos nossos inimigos. Tudo isso vem de uma vida que eu tenho que ver o quão semelhante eu sou, ou quão distinto eu estou da pessoa de Cristo. Eu não estou aqui para cada vez mais autoafirmar quem eu sou. Eu estou aqui para que cada vez mais Cristo seja formado em mim e seja menos eu e mais Jesus em mim. Hoje, a mensagem da igreja, muitas vezes, é uma mensagem de autoafirmativa ou de autoafirmação, onde nós estamos buscando como, aceita-te a ti mesmo. Ou estamos com palavras, tu podes. Mas nós sabemos, e Jesus disse, há coisas que para os homens são impossíveis. Até mesmo o apóstolo Paulo diz, no que depender de vós, se possível, tenhais paz com todos. Mas há situações em que ter paz com todos é impossível. E nós devemos entender estas coisas, nós devemos compreender essas coisas e começar a nos olhar no espelho, ou que haja um grande espelho na tua casa, um grande espelho no lugar de oração, que você possa estar se vendo nesse espelho, possa estar se contemplando nesse espelho e dizendo, eu não estou tão igual a Jesus como eu deveria estar. Eu me arrependo, eu vou mudar nisso, eu vou mudar naquilo. Um dos grandes problemas da nossa vida é que, vez ou outra, nós temos um endemoniado gadareno. E você dirá, qual é o problema do endemoniado gadareno?
é que ele é tão vil, ele é tão baixo, ele é tão repulsivo, que o gadareno me faz sentir melhor do que eu realmente sou, porque eu me comparo ao gadareno. Esse é um dos problemas que eu vejo, que quando Jesus libertou aquele homem, já não tinha uma desculpa. Ele agora está liberto, ele agora está transformado, e tem gente que sente falta do gadareno. Eu li uma vez nas seleções, eu não sei se alguém conhece as seleções, aquela revista pequenininha, muito interessante. Eu, quando era adolescente, como eu gostava de ler aquela revista, porque ela tem várias coisas diferentes. E havia uma frase ali: maneira de um gordo se sentir imediatamente mais magro. Fique ao lado de duas pessoas muito mais gordas que você. Então o gordo diz: bem, eu estou gordo, mas eu não estou tão gordo assim, até que eu estou bem. E aí ele não se esforça para emagrecer. Muitos de nós estamos até, por isso que eu disse, a autorreflexão, o autojulgamento é algo importante, desde que você faça com honestidade. Que você não se engane. Examine-se, pois, o homem. Mas se o meu padrão de comparação é outro que não seja Jesus, olha, não se examine comparando-se a mim. É claro que é importante que eu e você possamos ter a autoridade de dizer o que Paulo disse: sede meus imitadores. Mas Paulo diz, assim como, e em uma versão diz, naquilo que, assim como e naquilo que, eu sou imitador de Cristo. Eu sou imitador de Cristo. Então, o que você vê de Jesus em mim, imite. Mas o que você vê de mim, em mim, cuidado. Cuidado. Deus não nos chamou para que nós, dentro da igreja, venhamos a gerar clones, mas filhos. Filhos guardam características, mas têm sua própria identidade. Tem sua própria identidade. Muitas vezes, em alguns ministérios, não quero julgar ministério nenhum, nós estamos clonando vidas. E o pior é o seguinte: nós estamos com um padrão equivocado, clonando a partir da liderança. Eu me lembro de uma vez que fui a uma igreja, que o líder da igreja era estrangeiro, e que as pessoas, quando falavam com sotaque. Eu ouvi assim, o que vai acontecer? E que era especialmente na hora que iam orar, falavam com sotaque, como se fossem estrangeiros. Claro, a admiração ao líder e tudo mais. E você, quando pega, principalmente um jovenzinho, um adolescente que admira, ele começa a ter um processo de imitação. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Mas nós deveríamos conhecer mais o autor e consumador da nossa fé. Por isso a Bíblia diz, não desvie os olhos dele, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Olhe, eu direi assim, apaixonadamente para Jesus. Porque para mim, quando diz, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, para mim é isso, não desvie o seu olhar de Jesus. Não distraia com as coisas ao seu redor. Olhe para Jesus, observe Jesus, imite Jesus. Isso é o quê? Discipulado.
Sabe, os discípulos de Jesus caminharam com Jesus e eles olhavam a Jesus, eles observavam Jesus. Eles viram Jesus expulsar demônios, eles viram Jesus curar enfermos, eles viram Jesus fazer milagres, eles viram Jesus e eles olhavam. Um dia Jesus disse a um grupo deles e os enviou de 2 em 2 e ordenou que curassem enfermos, que expulsassem demônios, que pregassem o evangelho que de graça receberam, de graça deveriam dar. Então, aqueles homens foram e começaram a fazer. Fazer o quê? O que eles viram Jesus fazer. Eles prestaram muita atenção no que Jesus fazia. E eu imagino, isso é minha imaginação, que se eu fosse um deles, eu estaria assim, como é que Jesus fazia isso? Vem um endemoniado e diz, mas como é que Jesus fazia mesmo? Como é que o Senhor expulsou? Eu quero fazer igual, vamos usar a mesma forma que Jesus. Como é que Jesus curava? Você vê que Pedro e João, quando chegam depois de Pentecostes, junto àquele homem, aquele aleijado na Porta Formosa, eles têm uma maneira de agir e tudo, e eles, de repente, dizem, olhai para nós. Aquele homem não sei para onde estava olhando. Ele estava esperando receber alguma coisa, ele estava mendigando. E Pedro trouxe o olhar, trouxe a atenção daquele homem para ele. Olhai para nós. Olhai para nós. Eu conheci um ministério que na sua nação, um homem muito íntegro, muito direito, muito correto, e ele queria ganhar almas, mas ele dizia, Senhor, e ele colocava os cartazes, né, venha conhecer Jesus, venha ter um encontro com Jesus. E um dia o Espírito Santo tocou nele e disse, olha, para que eles me conheçam, eles têm que te conhecer. E esse homem, que era um homem tremendamente recatado, um homem tremendamente educado, ele teve uma luta com ele mesmo, porque colocar a foto dele, colocar a pessoa dele, era difícil para ele. Ele disse, não, eu não quero aparecer, eu só quero... E Cristo disse para ele o seguinte, e como é que eles vão ouvir se você não aparecer? Então ele se atreveu, porque veja bem, aparecer e se mostrar são duas coisas diferentes. Você não está sendo chamado a se exibir, você está se apresentando, é diferente. Para que eles conhecendo, ele começou a se tornar um dos maiores evangelistas da sua nação. Por quê? Porque ele humildemente, que há pessoas que se apresentam com arrogância e com soberba, mas o que se apresenta com humildade, é fácil você saber, quem se apresenta com humildade, ninguém se sente inferiorizado. Jesus, quando se apresentava, nunca as pessoas se sentiram mal. Ao contrário, se sentiram bem. Se sentiram bem quando Jesus se apresentava. E nós devemos aprender com ele que é manso e humilde de coração. Nós devemos aprender a fazer estas coisas. E nós temos que então olhar, volto a dizer, examinando, tendo discernimento. Isso é o corpo de Cristo. Isso não é o corpo de Cristo. Essa forma de ser em mim, isso é o corpo de Cristo. Essa forma de ser em mim não é o corpo de Cristo. Eu preciso de discernimento. Eu preciso de outra coisa, de constância. De constância.
Falamos aqui da devocional, falamos aqui de tempo, falamos aqui de lugar, mas eu tenho que ter insistência, constância. Não é em um momento, em um dia, que isto direi, agora sim, eu fiz hoje. Não, isso tem que ser costume, tem que ser uma prática diária. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Paulo então diz, eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Essa palavra dormem aqui é a palavra necros, é uma palavra de uma forma eufêmica da morte. Se tomar a ceia do Senhor de forma indigna causa estas consequências, fraqueza, doença e morte, tomar a ceia do Senhor dignamente trará força, cura e vida. A ceia traz força, traz cura e traz vida. Desde que tomada dignamente, nós precisamos. E veja, muitas pessoas fazem, e eu não digo que esteja errado, tome um tempo, peça perdão a Deus, reflita agora. Você tem que vir à ceia do Senhor de forma digna. Lembre-se do que a Bíblia diz naquela parábola da pessoa que não estava vestida como deveria estar vestida. Ela não podia se vestir lá na festa. Ela tinha que vir dignamente vestida de casa. Nós devemos aprender a vir dignamente vestidos. Examine-se e seja prática de vida constante de fazermos isso no nome de Jesus Cristo. Amém?